Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai começar o nosso projeto de lendo Agatha Christie. O primeiro livro dessa lista vai ser um livro que ela escreveu na década de 70, quando tinha 80 anos. Eu acho que foi o seu 80º livro, que foi Passageira para Frankfurt. Esse livro é considerado um dos piores da autora e a gente vai começar com o pé direito falando dessa obra aqui. Então, vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar da edição da editora HarperCollins, que foi cedido em parceria. Vem conferir. Fazendo resumo de Passageiro para Frankfurt. Aqui a gente tem como protagonista o Christopher Nye. Ele é um diplomata inglês, só que ele não consegue subir o cargo dele porque ele é muito bobo e ele não leva absolutamente nada a sério. Ele está voltando de um voo da Malásia quando ele tem que fazer uma escala em Frankfurt e aí conhece uma passageira misteriosa que pede para trocar de lugar com ele. Na verdade, ela pede o passaporte dele e diz que quer embarcar no avião para Londres no lugar dele. O Stefan, ele realmente não leva nada a sério, porque ele simplesmente aceita e fala assim, não, tudo bem, você tá precisando, tá correndo risco de vida, por que não? E ele faz isso, inclusive não medindo os riscos pra tal. Ele acaba conseguindo voltar pra casa, só que as coisas não ficam exatamente do jeito que ele espera. Alguns acontecimentos misteriosos começam a acontecer, bem como ele descobre uma conspiração mundial nazista, em que a ideia é que os nazistas estejam voltando a partir de rebeliões jovens da época de 70. Fazendo a análise de Passageiro para Frankfurt. Vai soar para vocês que eu esteja passando um pano para Agatha, mas não é isso. Esse livro, estruturalmente, ele é ruim. Só que eu acho que foi de propósito. E eu vou explicar por quê. Aqui, a gente tem não um romance de espionagem como a maioria das pessoas imaginam, mas sim um romance ideológico. Ao dizer isso, significa que, na verdade, são as ideias inseridas nesse livro que importam. E existe uma introdução que vem junto com essa edição e vem junto com, por exemplo, a edição, se eu não me engano, da LPM, que fala sobre como a vida cotidiana estava incomodando a Agatha, como as notícias dos jornais estavam irritando a Agatha Christie, que já estava na casa dos seus 80 anos. Então, claro, tem um teor extremamente conservador, sim, porém, a ideia da Agatha Christie foi meio que brilhante. E é meio bizarro eu dizer isso. É como eu dizer que Crepúsculo é genial, porque meio que é, tanto é que fez sucesso. Ela literalmente cria uma história ruim, porque ela acredita que a sociedade está ruim. É meio bizarro, mas é real isso. Tanto é que ela fala sobre a questão de como os jornais parecem extremamente fantasiosos no que estão apresentando. Então, ela traz fantasias e soluções mirabolantes, o que incomodam muito. Então, esse livro, estruturalmente, considerando os romances policiais, os romances de espionagem da própria Agatha, parece fraco, parece ruim, não faz sentido. Porém, se você não vê por esse lado, mas vê pelo lado ideológico, o livro até que é muito bom. É meio bizarro dizer isso, porque eu estava muito na dúvida e eu fiquei assim, não, ele é ruim, não, ele é bom. Não, cara, ele é propositalmente ruim. E aí eu entendi. A estrutura desse livro é genial, ou melhor, interessante, justamente porque ela vai criando uma história em que diversos acontecimentos não fazem sentido, em que diversas situações não têm explicação, até mesmo no final. Justamente porque ela quer confundir o leitor, ela quer tornar tudo aquilo mirabolante, fantasioso mesmo. É intencional. Por exemplo, o final acontece do jeito que acontece porque é só desse jeito para as coisas darem certo, na visão da Agatha Christie. E isso faz sentido com a época que ela estava vivendo. Só que é meio que eu acho que ela confundiu, ela meio que exagerou, justamente porque é um confronto de gerações. A geração da Agatha não estava aceitando muito bem revoluções ideológicas que estavam acontecendo naquela época. E então, ela meio que considera que essas revoluções elas são compradas por grandes empresários, por grandes políticos que estavam incentivando os jovens a fazer isso. Meio que eu não discordo desse posicionamento da Agatha, porque realmente grandes empresas acabam influenciando através do marketing a nossa vida cotidiana. Então meio que eu não discordo desse posicionamento da Agatha. Mas eu acho que ela exagerou um tanto ao falar dessa geração. Claro que existiram alguns movimentos radicais, mas nem todos eram assim. É meio exagerado e você pode discordar da Agatha, eu até mesmo discordo, ou você pode concordar, e eu vou discordar de vocês dois,
faz sentido o que ela tá falando em certa medida para algumas situações. Tanto é que eu realmente marquei alguns quotes e principalmente referências literárias. Essa obra tem uma similitude, por exemplo, com o enredo de Laranja Mecânica. Tem referências diretas a 1984, a Alice no País das Maravilhas, justamente em um momento de loucura, várias citações a Shakespeare, e a gente tem como protagonista um personagem que é considerado um bobo da corte. O bobo da corte é aquele personagem que, através da piada, vai contando tudo o que tá acontecendo na vida cotidiana da monarquia e como tá tudo uma bosta. Então, esse personagem é o personagem que mais tem voz dentro das narrativas teatrais, e o mais interessante nela é justamente porque ele tá dizendo absolutamente tudo através de uma piada. E o Nye é basicamente isso. Então a Agatha Christie, através de um bobo da corte como protagonista, através de uma piada gigante, que é esse livro, ela vai desenvolvendo a história. Então, por mais que ele seja considerado o pior livro da Agatha Christie, ainda é muito bem desenvolvido, porque tudo que é mirabolante dele é proposital. E se te incomodou, foi de propósito. Então, eu achei isso sensacional, justamente porque a Agatha podia fazer isso. Ela não tinha absolutamente nada devendo a ninguém, ela não tinha que provar o nome dela, ela não tinha que fazer mais nada. Ela tava nos 80 anos, ela podia fazer o que ela quisesse. Meio que ela fez. E eu achei genial como ela fez, particularmente. E outra coisa que eu achei super interessante é que ela utiliza uma trama que é uma teoria da conspiração que, se eu não me engano, existe mesmo. E eu tenho quase certeza que existe, ou foi inventada a partir da história da Agatha, não tenho certeza se o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. E mete aqui no livro pra justificar as ações de pessoas da sua vida, pessoas da década de 70. Tanto é que ela diz que a única diferença dessas pessoas e pros nazistas é que os nazistas pelo menos se revelavam nazistas. De novo, achei meio exagerado, mas tudo bem. É a ideologia dela. Então, por isso que esse aqui é um romance ideológico que, para os fãs da Agatha, é extremamente ruim, porque não tem a qualidade da espionagem e do policial que você encontra em obras como do Hercule Poirot, ou, por exemplo, da Miss Marple, ou de outros personagens dela. Mas é de propósito. Punição pra Inocência, por exemplo, que a gente já resenhou aqui, foi um dos livros que eu mais gostei, justamente porque ela faz críticas bem contundentes e é um livro que é propositalmente crítico também. Esses livros posteriores, de uma parte mais madura da Agatha Christie, não tem o intuito, não tem o foco de ser romances policiais. Eles têm o foco de fazer críticas à sociedade, e críticas muito bem elaboradas até. Porque ela é magistral, querendo ou não. Então, mesmo que seja ruim, mesmo que seja o pior livro dela, ainda não é ruim. Agora eu quero falar dessa edição aqui. A HarperCollins está fazendo a produção de livros da Agatha Christie padronizados e em formatos de cores. A gente tem mais 4 ali atrás. E a diagramação é bem tranquila de ler, como vocês podem perceber. A fonte é grandezinha e é uma edição muito bonita e clean para quem gosta de capas desse jeito. Então, eu super tô recomendando essa edição, por mais que eu não tenha certeza se você vai gostar muito desse livro aqui. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho e curtirem esse vídeo. Não se esqueçam, se vocês puderem e forem comprar na Amazon, de comprar com o nosso link aqui de baixo. Vocês vão ajudar o canal sem pagar absolutamente mais nada por isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!